Annyeonghaseyo! Bem-vindos ao outro lado da cena, o canal que vai trazer para vocês toda essa parte da gama da cultura asiática. Se você é novo aqui no canal, não conhece, se inscreva aqui, deixe já o seu like, compartilhe com mais pessoas aí que gostam muito dessa parte da cultura asiática, tá bom? E, gente, hoje nós vamos falar sobre esse grande sucesso coreano que a Netflix está aí, está sendo muito comentado. Nós aqui acabamos de assistir. Que é do dorama Uma Advogada Extraordinária, que assim, é excelente mesmo. Se você quer saber mais dessa história, gostou, quer saber os comentários, ou pensa em assistir, não esqueça de assistir esse vídeo aqui, hein? E compartilhar esse vídeo para os seus amigos aí também que querem ver, tá? E, gente, a história da Uma Advogada Extraordinária vai falar da Woo Young-woo. E não importa como seja lido de trás pra frente, como catraca, caneca, casaca, cômico, careca, você vai entender do mesmo jeito, vai pronunciar do mesmo jeito. E é exatamente assim que a Woo Young-woo, ela se apresenta para todo mundo que ela conhece, tá? E o que vai tratar a história? A Woo Young-woo, gente, ela é autista, né? Ela é criada pelo pai, que é um pai solteiro, né? O que pra Coreia é estranho, né? Porque a sociedade asiática ainda tem muito aquela parte da família, principalmente em Coreia, China, Japão, de mãe, pai, filhos, né? Então se tem muito isso. Bom, e o que vai se tratar da história? Primeiramente, a gente acha que o pai da Woo Young-woo é um pai viúvo, né? Mas depois, com o enrolar da história, você fica sabendo que não. E a Woo Young-woo, ela nasceu com o autismo, né? E 7 anos de idade, a Woo Young-woo não sabia falar. O pai era dono de um restaurante, né, que fazia kimbap e que teria que viver com isso, né? E ele não criava ela, mas não sabia como criar, como cuidar. E ela ficava quieta, não falava, ia para alguns médicos que não tinham, né, o conhecimento de como lidar com o autismo, falava que ela ia ficar, né, assim para sempre, enfim. E isso deixava o pai da Woo Young-woo muito triste. Até que ele morava num apartamento, e isso passa no episódio 1, né? Que ele mora no apartamento e aí ele pede ajuda até de uma moça, que é a síndica, se eu não me engano, que vai lá para poder ajudar com a Yoon-woo, porque, né, ele precisava trabalhar, enfim, ele não tinha aquele tempo todo para poder ficar cuidando da Yoon-woo, né? Até que você entende que a Yoon-woo, ela se interessa muito, porque assim, o pai da Yoon-woo, gente, ele era um ex-estudante de direito, né? Então ele tinha bastante livros sobre lei, legislação coreana, enfim. E a Woo Young-woo, ela passa o tempo todo lendo sobre isso. E essa síndica, né, que cuida da Woo Young-woo, ela tem um marido muito ciumento, extremamente ciumento, que ameaça até bater ela com força, né, de tão ciúme que ele tem por ela. E ele fica achando que o pai da Woo Young-woo é um pervertido que tá dando em cima da mulher dele, né? E quando eles estão voltando de um passeio, de um psicólogo, né? Não lembro mais como é que era. Eles estão voltando. Esse marido dessa síndica começa a bater no pai da Woo Young-woo e ela fica assim, né? Ela não pode ver briga, né? Eu nem sei até se é uma questão de autismo. Quem conhece sobre a questão do autista, se quiser comentar aqui, mas ela não pode ver essa questão de barulho, né? E aí ela começa a ficar assim, e de repente ela começa a falar pela primeira vez todas as leis da Coreia com base na violência. Se você tá fazendo isso, você vai ter a punição de tanto, isso e aquilo. E todo mundo começa a parar e ver a Woo Young-woo falando pela primeira vez, né? Isso é a infância da Woo Young-woo. Então aí passa-se isso, e ela passa-se o tempo, né? E a gente vê que a Woo Young-woo é formada pela Universidade de Seul, em primeiríssimo lugar, com QI altíssimo em Direito.
E aí ela vai trabalhar, porque ela é chamada para trabalhar num lugar lá importantíssimo, né, de advocacia, para poder ser uma advogada ali, né, convidada pela própria dona do local, não sei como é que fala isso, né? E aí ela é convidada lá. No primeiro momento, todos os colegas ficam muito, né? Poxa, vai vir uma pessoa com autismo, uma pessoa descapacitada, e na verdade a Wun-Yu não é nada disso, né? A Wun-Yu é inteligentíssima pra caramba, né? E aí eles têm que saber como conviver com isso. É uma série gostosíssima de ver, gente. Ensina muita gente, muito, sobre qualquer tipo de preconceito, não só contra o autismo, mas contra várias outras questões. E ensina em cada episódio uma coisa que eu acho bonito, porque assim, quando a gente vai ver séries ou novelas que falam muito sobre a questão de direito, às vezes passa a ser até um pouco chato, né? Ainda mais pra mim e pra outros que não entendem muito dessa área, né? Não é dessa área. Mas nessa não, acho que eles uniram muito as coisas, porque além de ensinar, de falar de direitos e de mostrar o dia a dia de advogados, de um tribunal, você ainda tem essa parte de como lidar com as coisas, como lidar com a vida. É uma lição de vida a cada episódio, que eu acho muito bacana, né? A Wun-Yu também, ela passa a se apaixonar por um rapaz lá, que nem sabia que ela era advogada, né? Aliás, o rapaz começa a se apaixonar por ela. Isso aí que eu achei muito bacana. Só que a Wun-Yu, gente, ela tem um papo, né, diferenciado. Por exemplo, ela é fã de baleias. E isso é muito claro na série. Ela é fantástica por baleias, ela sabe tudo sobre as baleias. E toda vez que ela tem uma ideia, que ela tem que resolver, que ela tem que lembrar de uma lei, o que eu acho fantástico, aparece sempre a imagem de uma baleia, assim, porque ela pensou numa coisa que vai ajudar. E é muito bacana isso. E esse rapaz, o nome dele é Lim Jun-Ho, né? Ele fica encantado com esse jeito da Wun-Yu e se apaixona por ela. Só que ele tem que lidar com os preconceitos, né? Por exemplo, quando ele vai passear com o Yu, tem muitos amigos dele. Às vezes ele nem pediu ela em namoro, nem nada. Mas os amigos dele começam a olhar e começam a fazer comentários, sabe? De que, nossa, você tá fazendo caridade? Sabe, uns comentários meio besta, né? Até a própria família, a irmã do Lee Jun-Ho começa a ficar falando, ah, você não vai apresentar ela para nossos pais. E a Wun-Yu começa a ouvir isso, né? E o que é chato, gente, é que assim, dá pra poder perceber que muitas pessoas que fazem esse tipo de comentário lá acham que a Wun-Yu não tá entendendo nada, né? E muito pelo contrário, ela entende tudo, ela sabe o que as pessoas falam. Uma das coisas também características da Wun-Yu é que ela não tem papa na língua, né? Mas assim, de uma maneira até inocente, porque ela fala mesmo, sabe? A verdade mesmo ali. Tem um advogado invejoso, né, chamado Kwon Min-woo, que ele não gosta do jeito como as pessoas tratam a Lin Woo, assim, sabe? Não assim, gente, é que assim, todo mundo entendeu que a Woo, ela é uma boa advogada, ela é uma excelente advogada. E ele não aceita isso por ele ser uma pessoa não deficiente, que estudou muito, então ele acha que ele merece um lugar melhor que a Woo. E ele acaba querendo prejudicá-la, né? E a gente sente muito ódio desse personagem. Outra coisa também é que aparece a mãe da Wun-Yu, né? E aí você vai entender também toda a história dela, né? É uma coisa muito bacana, gente. Tem episódios lá excelentes. O primeiro episódio fala realmente dessa síndica que aparece depois, reclamando do marido, porque ela é acusada de ter tentado matar o marido. Depois você descobre que, enfim, não vou contar aqui pra vocês verem lá. E tem um episódio de que a Wun-Yu tem que lidar com um outro autista, que o nível de autismo dele é até mais elevado do que o dela, né? E esse autista, ele é acusado de ter matado o irmão, né? De tentar matar o irmão até.
E aí a mãe dele fica apavorada e tudo, não quer, enfim, tá? E tem um episódio, gente, que é muito lindo, porque assim, o chefe lá dos advogados, né? Inclusive eu acho ele lindo pra caramba, gente. É o Jung Myung-soo. No primeiro momento até ele é contra a Won Yu-woo, mas você vê assim, que ele cresceu muito com o personagem. O personagem dele cresceu muito na série. E ele, no meado, ele trabalha bastante, né? Ele vive por aquele escritório. E aí você passa a ver que ele tem um câncer, né? E aí você tem um caso na ilha de Jeju, que é uma ilha lindíssima, que um dia eu ainda quero conhecer lá na Coreia, de um caso de um templo que não tá querendo que todas as pessoas, até mesmo que não vai visitar o templo, pague pedágio. E aí todo mundo ficou reclamando e chega esse caso até nesse lugar. E aí esse advogado, né, o que tá com câncer, ele vê uma possibilidade dele viver ali. E esse episódio acontece muitas coisas, inclusive até coisas também com a Won Yu-woo e o relacionamento dela com o Lee Joo-ho. Gente, é uma série maravilhosa, você não cansa de ver. Como eu falei, é uma lição de vida. Eu acho assim que até pessoas até que querem lidar com com pessoas diferentes e ter aquela ideia de inclusão, deveria muito assistir essa série, essa novela, né, esse dorama coreano. E é o seguinte, a única coisa que eu tô pensativo é que vai ter uma segunda temporada aí, né? E como eu falei pra vocês num vídeos aí, acho que foi no 25-21, vocês sabem muito bem o que eu acho de segunda temporada de dorama, né? Eu acho que não pega muito, não dá certo, talvez eles até possam se perder, eu espero que não. Até porque também no final do episódio você tem pedaços ali que ficaram soltos ainda e que a gente quer que seja resolvido, né? E eu acho que a segunda temporada talvez possa ser legal por causa disso, né? E por trazer outros tramas também. Essa atriz que faz a Won Young-woo, o nome dela é Park Eun-bin. Desculpa pela pronúncia aí, gente. E ela tá num outro dorama que eu pretendo trazer aqui pro canal, que chama O Rei de Porcelana. E até é nisso que eu conheci por esse dorama que eu conheci essa atriz. Que é uma excelente atriz, gente. Ela nem queria, na época, fazer o personagem da Won Yu-woo aqui por causa que ela se sentia incapaz. E imagina, né? Imagina se ela não fizesse, né? A gente não teria visto o desempenho dessa atriz maravilhosa. Gente, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Se você gostou, ativa o sininho, deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário e assista esse dorama maravilhoso, tá bom? Como a